E o tema de hoje é: palavras são sementes. Isso mesmo. Tudo que você fala, tudo que você profere, é como uma semente. E dependendo do solo, ela vai trazer coisas boas ou ruins. Ela vai permanecer e dar fruto ou vai se perder, vai secar, murchar. Então vamos abordar isso. Palavras são sementes. E para falar sobre sementes, nada melhor do que irmos na nossa sementeira, que é a Bíblia. Palavra de Deus, inerrante. Tudo que está aqui nela é aproveitável. Nada, nenhum detalhe pode ser mudado, pode ser ignorado, pode ser dito, não é bem assim. Porque esta palavra se discerne espiritualmente. E o Espírito Santo é quem nos revela os mistérios, as profundezas dessa palavra. Então, todos aqueles que falam que ela é inadequada, que ela é velha, é porque não a está lendo com a ajuda do Espírito Santo. Está lendo com olhos carnais. Esta palavra é maravilhosa. E vamos começar a nossa conversa falando sobre a primeira palavra. Lá em Gênesis, logo no início, o mundo foi criado pela palavra de Deus. Haja luz, haja divisão. Deus foi descrevendo, haja. E aquilo foi mudando, foi se transformando, foi surgindo pela palavra. E o que é palavra? A palavra, ela é a intenção, ela é uma forma de expressão. Deus usa a sua palavra para expressar a sua intenção. E qual era a intenção? Era uma intenção criadora, uma intenção de construção, de surgimento. E o bastante interessante é que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Mas o homem, ele colocou a mão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade não ficou só na palavra. Ela agiu com suas mãos, Deus pegou do barro da terra e formou o homem. Interessante, né? Para todas as coisas foi só a palavra, mas para o homem, ele queria esse contato. Ele tocou no barro e formou o homem. Nós somos muito amados. Nós somos muito especiais para Deus. Especiais de tal forma que Ele deu seu Filho único para nos ter de volta. Quando o homem foi separado pelo pecado. O pecado trouxe separação entre Deus e os homens. Mas Jesus trouxe a ligação. Agora, palavra também é ação. E Jesus é chamado de verbo. E o verbo é justamente esta palavra que traz uma ação. Quando você vai formar uma frase, se não houver o verbo, você não consegue entender. Eu em casa. E aí? Eu vou em casa. Eu vou para casa. Então o verbo
a palavra vou, do verbo ir, ela dá essa ação, ela compreende o movimento. Quando Jesus é chamado de verbo, na palavra de Deus, ele é a ação de Deus. A ação de Deus para resgatar a humanidade. Então, toda a frase, para ser entendida, compreendida, precisa do verbo. E para a gente entender esse amor de Deus por nós, precisou o verbo, que é Jesus. E eu falo assim, né? Palavras são sementes. E para a gente falar sobre essas sementes, nada melhor do que a gente usar a Bíblia. E eu trouxe inúmeras passagens bíblicas para falar sobre isso. Nós vamos estar discorrendo sobre isso. Vamos lá. Semente. Quando a gente fala em semente, a gente lembra lá de quando Jesus fala da parábola do semeador, né? Abram suas Bíblias em Mateus 13, dos versículos 18 a 23, que diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Nessa passagem, Jesus está explicando a parábola do semeador, que fala que o semeador saiu a semear e ele foi jogando as sementes. Só que cada porção de semente caiu em lugares, em solos diferentes. Algumas foram levadas por pássaros, outras até que nasceram, mas o solo era muito raso. Outras estavam no meio dos espinhos. Aí, conforme elas foram crescendo, os espinhos foram sufocando. Mas as que caíram em boa terra, beleza! Produziu foi muito. Uma sementinha produziu mais 100, outros 60, outros 30. Então, conforme a qualidade do solo, conforme o sol, a chuva, todos aqueles elementos para que a semente ficasse saudável e frutificasse. Então, conforme as condições, uma única sementinha produzia muito, outra produzia uma coisa média, outra um pouco menos, mas todas produziram muito além do que era esperado. Então, vejam que as palavras, a palavra, o Evangelho, é uma semente
que precisa encontrar um bom solo. Nós não podemos permitir que os pássaros, o inimigo, venha roubar essa palavra boa de relacionamento de Deus conosco, de religar, que a religião significa religar, juntar aquilo que estava separado. Então, não podemos deixar que o inimigo roube as palavras de salvação do nosso coração. Também não podemos permitir que essa palavra venha com toda alegria, a gente receba com toda alegria, e depois o solo é tão raso. Não, a gente fica naquela mesmice, ano após ano, não ora, não se aprofunda nessa palavra, que eu já falei logo no começo, é o Espírito Santo quem revela. Mas você fica sem conversar com aquele que te ama, sem ouvir as suas palavras. Esse relacionamento não tem futuro. É um solo que não é pobre. Se você não ora, não fala com aquele que você ama. Quando a gente ama alguém, a gente quer falar, quer conversar, quer estar junto o tempo todo. E aí você não lê. A pessoa manda uma carta de amor para você e você ignora, deixa a carta fechada, nem tira do envelope. Você não ouve aquelas mensagens de amor dizendo que está ao teu lado o tempo todo, declarando promessas de um dia você estar junto eternamente com a pessoa. É isso que acontece nesse solo raso, nesse solo pobre, que com o passar dos anos vai matar essa semente. Porque sem alimento ela não cresce. Se ela não crescer, ela não dá fruto. E aí tem aquele solo espinhoso, aquele solo onde as lutas, as dificuldades, quando a pessoa é confrontada, ai, eu estou ofendido, falou isso. Muitas vezes é uma palavra dura, porque te ama. O pai, quando quer o bem a seu filho, ele corrige. Porque ele tem experiência de vida, ele viveu mais. Ele sabe o que é melhor. Aí te corrige um pastor, um irmão, um amigo. Olha, você está errado nisso. Aí a pessoa fica toda ofendida. Você está me julgando. Não, eu estou te exortando. Estou falando que você está indo por um caminho errado. E a pessoa se ofende e sai, se afasta. E aí, casa vazia, vem o inimigo, espíritos ruins, e a pessoa vai ficando numa situação deplorável. Os espinhos, as dificuldades, a luta diária para pôr o pão na mesa. Ah, eu não tenho tempo de ir à igreja. Ah, você está me dizendo para orar? Venha ver a minha vida. Acordo cedo, durmo tarde. É uma luta tremenda. Eu tenho lá tempo de orar? Se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vai ser muito difícil. A palavra fala, busca. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Conforme você vai buscando o reino de Deus, em primeiro lugar, você vai aumentando a sua fé. Quando as dificuldades vierem, você vai colocar em oração aquele tempo que você dedica lendo a palavra. Porque não venha me dizer que você não tem tempo. Você não priorizou.
É muito interessante quando eu moro numa cidade praiana. E algumas vezes, nas férias, eu ia passear na beira da praia, bem cedo. E cedo de manhã, caminhando pela praia, eu via muitas pessoas de meia idade para uma idade avançada, bem avançada. E uma coisa que eu observava, homens e mulheres, eram cortes no peito. Muitas pessoas com cicatrizes de operações cardíacas. Ali, 7 da manhã, 7h30, fazendo a sua caminhada. E aí, certa vez eu fiquei meditando sobre isso. Quantas pessoas agora acham tempo para fazer suas caminhadas, para ter uma qualidade de vida melhor? Ah, se tivessem tido, ou buscado, ou priorizado um tempinho para se cuidar, não teriam aquela cicatriz no peito. Então não venha me dizer que você não tem tempo. Eu te digo, você não está priorizando. Com 15 minutos diários, você faz um culto doméstico, com louvor, oração, leitura da palavra e término com oração. Não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo que você dedica a Deus. E você começando com pequenos períodos de intimidade, aquela constância vai te dar uma vontade cada vez maior. E você vai dar um jeito de cada vez ter mais tempo para Deus. Você pode estar falando com Ele o dia inteiro em pensamento. A sua vida está voltada para isso. Para não deixar essa semente morrer. E aí, fazendo isso, você produz fruto. Porque aí você vai deixar o solo fofinho, arejado, aquela semente que cai naquele solo fofo, mexido pelo agricultor que é Deus. Aí a semente ela tem espaço, a chuva penetra no solo, o sol, todas as condições, aquela semente ela vai rachar, ela vai brotar, ela vai frutificar, ela vai germinar, vai absorver todos os nutrientes e ela vai começar a crescer e vai produzir fruto. Todo agricultor está interessado no fruto. Deus está interessado que você produza frutos. Mas como vamos produzir esse fruto? O que fazer se essas palavras que a gente profere são sementes? Eu vou falar, eu já falei aqui para vocês, né? Em João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Está falando de Jesus, que era o Verbo de Deus, que fez todas as coisas, que criou tudo, criou você, e que veio neste mundo para reconciliar e trouxe a semente da salvação. E ele falou para nós, através da Bíblia,
que nós devemos pregar o Evangelho a todos. Então, este Evangelho é a palavra de Deus. Palavras são sementes. Precisamos fazer como o semeador, distribuir as sementes pelo mundo e orar para que em cada solo que aquela semente caia, o solo fique fofo e receba bem essa semente. Vamos lá para Filipenses 2, versículos 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, e que resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem ter trabalhado em vão. Nós estamos aqui neste mundo, precisamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, porque nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, nós precisamos ver bem como estamos. A nossa vida precisa ter coerência, precisa estar pautada na palavra de Deus, para que quando a gente joga a semente e essa semente frutifique, nesse crescimento, nós não podemos ser os espinhos que sufocam. Nós temos que ser aquele que ara a terra, que ajuda a afofar essa terra. Então, quando você pregar o Evangelho, não, na sua vida, no seu testemunho, evite murmurações e contendas, para que a sementinha que foi plantada, quando a planta começa a crescer, aquela palavra que está naquele coração, olhe ao redor e veja outras sementes, outras plantas que frutifiquem, deem bons frutos. Então precisamos tomar cuidado quando a gente está semeando com a nossa vida. Nós temos que dar bons testemunhos. É importantíssimo. Nós não podemos ser causadores da semente secar ou da planta murchar. Preste bastante atenção nisso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Palavras são sementes. Se você, más conversações, se você fala coisas ruins, as suas palavras são sementes que vão brotar e dar frutos amargos. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, porque toda palavra ruim corrompe os bons costumes. Então, a sua palavra tem que ser boa, assim como está escrito em Efésios 6:19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho.
Qual é o mistério do Evangelho? É a igreja. A igreja que é luz do mundo e que é sal da terra. Uma igreja que não pode corromper seus bons costumes. E Paulo está falando ao povo de Éfeso que ele deseja que ao abrir da boca dele, a palavra seja de confiança. Seja uma palavra que você possa ter certeza de que vai levar o Evangelho. E que através do Espírito Santo, o mistério seja revelado aos corações. Essa palavra que vai sendo revelada pouco a pouco. E lá em Provérbios 6, de 16 a 19, fala de coisas que aborrecem a Deus. Vou ler para vocês, são 7 coisas. Começa assim. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, quer dizer, a pessoa soberba, arrogante, né? Língua mentirosa. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Mãos que derramam sangue inocente. Olha que coisa horrível. Mãos que derramam sangue inocente. Um coração que maquina pensamentos viciosos. A pessoa no seu íntimo tá ali pensando sempre coisas ruins. O vício é algo assim constante que você não consegue largar. Não consegue se desvencilhar. Pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. A pessoa doida para fazer o que é errado. Testemunha falsa. Quem é que gosta de uma testemunha falsa? Você quer uma testemunha que fale o que realmente aconteceu? Testemunha falsa que profere mentiras. A 7ª, Deus abomina e o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina. Vocês entenderam o que é isso? Deus odeia quem semeia contenda. E lá aqui, mãos que derramam sangue inocente. Horrível, né? Assassinatos. Como, por exemplo, matar crianças no ventre. Mas aqui está falando que Deus abomina, mais ainda do que aquela parte, contenda entre os irmãos. A pessoa que levanta uma contenda é como um assassinato. Você está matando aquela semente no coração das pessoas. Você está comprometendo as pessoas que podem sair da presença de Deus por sua culpa e morrer sem Cristo. Muitas pessoas apostatam da fé. A apostasia é só para aquele que já foi de Deus. Então imagine você ser culpado pela apostasia de alguém, porque você levantou contenda, discórdia. Deus abomina. Não queira semear esse tipo de semente no meio do povo de Deus. Você precisa semear boas sementes. Cuidado. Aqui, na palavra de Deus, tem muita orientação. Lá em Colossenses 3, no versículo 17, fala: E quando fizerdes por palavras
ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É assim que você tem que fazer. Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus. Quando você pensa em fazer as coisas em nome do Senhor Jesus, você está dizendo assim: eu vou fazer para agradar aquele que me ama. Eu vou fazer tudo por palavras ou por obras, falando ou praticando em nome do Senhor Jesus. Tem até um livro que fala como é que fala? No seu lugar, em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Você pensar, será que Jesus faria isso? Antes de você praticar, pense, será que Jesus faria isso? Aí você vai buscar na palavra como Jesus procedeu na terra. E você tem um modelo. Ele é um modelo para ser seguido. Aí, mais uma orientação em Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha aqui, aquele que semeia na carne, que faz as obras da carne, os desejos da carne, só vai ceifar corrupção. Aquilo que se desmancha, que se destrói, que se estraga. Mas aquele que semeia no Espírito, ele vai ceifar, ele vai colher uma semente boa, que produz vida eterna. A palavra ceifar é colher, é retirar aquilo que foi produzido e que frutificou. Se foi um fruto bom, você vai ter uma ceifa para a vida eterna. Agora, se você semeou na carne, você vai colher corrupção, coisa estragada, que não serve para nada, só para ser queimado no fogo. Aqui, ó, mais uma orientação de Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, que tem sabor, para que saibais como convém responder a cada um. Como deve ser a nossa palavra? Agradável, temperada com sal. Ela tem que ter sabor. Ela tem tudo que é temperado com sal é um gosto diferente. É um gosto agradável, um sabor que vai ser palatável, que vai ser melhor de digerir, para que saibais como convém responder. Então a nossa palavra não pode ser uma palavra que destrua, tem que ser uma palavra que alimente. E o alimento dá força e crescimento para a pessoa poder produzir. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra, ela não pode voltar vazia. A palavra que Deus deixou através de Jesus, que é o Verbo,
esse evangelho de salvação não pode voltar vazio. Tem que trazer frutos. E bons frutos. E o que pode prejudicar disso acontecer? Aquilo que aconteceu em Números 13, no versículo 32, na sua parte A. Quando Moisés mandou espias lá para espiar a Canaã, eles voltaram, mandou 12 espias. 10 deles fizeram isso aqui. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel. Falaram mal da terra. E aquele falar mal trouxe consequência. Deus deixou o povo 40 anos peregrinando no deserto como punição, porque esses espias ficaram 40 dias lá espiando. 10 voltaram falando mal da terra. Só 2 voltaram falando bem, porque tinham fé que Deus era poderoso para ajudá-los a conquistar aquela terra, mesmo tendo homens muito maiores, nações, povos fortes. Eles trouxeram as coisas boas, falaram bem, mas 10 falaram muito mal. Tiraram do povo o ânimo. Quantas vezes a gente tira o ânimo ao invés de dar ânimo? E o Evangelho não é isso. O Evangelho veio como boas novas. É a semente de salvação. Não vamos infamar o Evangelho. A nossa vida, a nossa palavra tem que abençoar, trazer ânimo às pessoas. Então, vamos fazer isso. Vamos trazer e fazer conforme Efésios 4, do versículo 25 e 29. Sejamos assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer suja, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Assim nós devemos ser. Assim nós devemos fazer. Trazer graça, falar do Evangelho, do Reino, falar da salvação que veio através de Jesus. Porque nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Lá em Tiago, abram suas Bíblias, em Tiago 3, versículos de 1 a 12, vejamos lá. O livro de Tiago, esse Tiago aqui, não é o Tiago apóstolo, é o Tiago, irmão de Jesus, que foi coluna da igreja em Jerusalém. Esse livro de Tiago, ele é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque ele é muito prático. É um livro de praticidade, para você aprender a andar no dia a dia. E aqui, nesse livro, o capítulo 3 fala sobre a língua. E fala assim, do versículo 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Porque todos tropeçamos em muitas obras, em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa, os navios. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, no nosso corpo, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha, de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, sai de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água salgada ou amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago falando sobre a língua. Tiago falando sobre o perigo das palavras, que são sementes, que produzem frutos. E a língua, podemos tirar 3 coisas desse texto. A língua, ela tem o poder de dirigir, de destruir e de trazer prazer, de trazer deleite. Dirigir. Aí fala, se a língua for domada, ela vai nos dirigir bem. Não falou lá do cavalo? Se você põe um freio na boca do cavalo, ele vai sendo domado, mesmo um cavalo selvagem. Você vai treinando, vai cuidando, vai ensinando, até que ele é domado. E quando ele é domado, você consegue fazê-lo de transporte, de usar no trabalho, para arar uma terra. Tantas coisas, você pode usar aquela força, porque o cavalo é forte. E com o freio, você doma ele. E um pequeno leme, um navio gigante. Quando o leme vira, vai todo aquele navio enorme para um lado. Quando vira para o outro, vai todo para o outro lado. Um pequeno leme. Então a nossa língua, quando bem controlada, ela nos dirige bem. Agora, quando ela não é domada, ou quando o navio está sem leme, a correnteza pode nos levar para a rocha e bater e o navio cair. O animal desenfreado vai te jogar no chão, você pode quebrar uma coluna, um pescoço. Assim é a língua. Ela pode nos dirigir para o mal e para a destruição. Agora, fala lá também,
neste texto de Tiago. Uma pequena fagulha pode provocar um grande incêndio. Quando esta língua inflama, fala coisas assim terríveis, pode provocar morte. Tem até quando eu era pequena, eu ouvi essa história. Eu não sei se é verídica, mas quando eu ouvi quando criança, me pareceu muito real. E eu até creio que tenha sido real. Conta de uma história que uma moça casada e o marido estava em casa. Ela recebeu uma notícia e saiu correndo de casa. E ela andou pela rua e voltou com um homem. E ela abraçada ao pescoço do homem. E ela feliz, e ela beijava aquele rosto do homem. E veio abraçada, feliz. E uma vizinha viu aquela cena, indignada, entrou dentro da casa dela e falou: escuta, fulano, sua mulher está vindo agarrada com um homem, beijando um homem. Olha só que situação. E a vizinha falou aquilo com tanto indignação. Aquele homem foi inflamado por aquelas palavras e ele tinha uma arma. Ele pegou a arma, saiu de casa, viu na rua a mulher realmente abraçada a um homem desconhecido, toda feliz. Ele pegou aquela arma e atirou no homem e na mulher, sem perguntar, sem saber o que era aquela cena. Aquele homem, que ele não conhecia ainda, era o irmão da moça. Um irmão muito amado que vinha visitar, que vinha conhecer o seu marido, sua casa, sua família. Aquela mulher, sua língua inflamada, trouxe morte. Trouxe morte. Muitas vezes você não mata a pessoa literalmente, como esse exemplo. Mas você pode matar reputações. Você pode matar uma pessoa de depressão, de tristeza, pela fofoca, pela infamação, por falar aquilo que não convém. Muito cuidado, porque a língua, um pequeno órgão, uma pequena fagulha, pode causar um grande incêndio. Aquela vizinha não imaginou que aquela pequena fagulha pudesse trazer tamanha catástrofe, desgraça. Então, cuidado, porque, como fala, é inflamada pelo inferno. Cuidado com as palavras. E é veneno. Deus colocou o veneno na cobra. O veneno da cobra, ela é para defesa dela. Tanto que mais perigoso do que uma cobra adulta é o bebezinho cobra. Uma picada de uma cobra venenosa, bem pequenininha, é mortal. Muitas vezes é mortal. Porque, se não for atendido com urgência, né? Porque quando o bebê cobra, a cobrinha, ela pica para se defender, ela injeta todo o veneno que ela tem. A cobra adulta, ela injeta um pouco, porque ela quer usar várias vezes. Então ela injeta o suficiente para se alimentar, para matar alguma coisa ou se defender de algo. E ela precisa ter reserva. Mas o filhotinho, ele injeta tudo que tem. Mas foi Deus que colocou
o veneno na cobra. Mas não foi Deus que colocou o veneno na língua do homem. Esse veneno da língua do homem é colocado pelo pecado. Pelo pecado que entrou através da serpente, que é o diabo. Então, precisamos tomar cuidado com a nossa língua para ela ser fonte de bênção e não de veneno diabólico. Cuidado com as suas palavras. Mas ela também pode trazer bênção, deleite, transmitir graça, abençoar, melhorar o ambiente, pode trazer unidade. E outra coisa, se não for para edificar, fica calado. Fica calado. Eu trouxe para vocês vários ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Então, vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender que as nossas palavras são sementes que precisam ser sementes que produzam bons frutos. Falando novamente, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, o que eu desejo, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus já foi enviada para nós. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a ação, a expressão de Deus, do amor de Deus. Então, nós temos esse verbo como modelo. Nós temos as palavras contidas na Bíblia. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar. Vamos alimentar as nossas mentes. Vamos encher o nosso coração dessa palavra edificante, que traz vida, e que tudo que sair da nossa boca seja agradável, que traga unidade, que melhore o ambiente, porque palavras são sementes. Elas vão frutificar. Se não forem boas, trarão sementes ruins. Mas se for uma palavra vinda da parte de Deus, ela é para crescimento, para melhoria, para edificação. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Vamos nos encher de Deus e que tudo que saia da nossa boca seja coisa boa. Essa palavra é para mim. Eu preciso que o Espírito Santo guarde a minha boca, guarde os meus pensamentos em Cristo, para que dela só saia coisas edificantes. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque a nossa língua é indomável. Só Deus, só nos enchendo e nos orientando todos os dias, é que teremos poder sobre ela. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que a nossa língua seja somente de bênção. A paz do Senhor a todos. Amém.